História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 25 de julho de 1064, Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela, meu 29º avô, 13 vezes meu avô, reconquista Coimbra e escolhe para seu governador o conde Dom Cisnando de Avides, meu 31º avô, 16 vezes meu avô. Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela, nasceu em 1016 e morreu em 27 de dezembro de 1065, era filho de Sancho III, o Grande, rei de Navarra e Castela e de Monia Maior, princesa herdeira de Castela, neto paterno de Garcia IV Sánchez, rei de Pamplona e de Ximena Fernandes, e neto materno de Sancho Garcia, conde soberano de Castela e de Urraca Gomes. Fernando I, rei de Leão e Castela, cognominado o Grande ou o Magno, rei de Leão, de 1037 a 1065, conde soberano de Castela, de 1035 a 1065, reconquistou Coimbra a 25 de julho de 1064. Era filho de Sancho Garcês III, de Pamplona, Navarra, e da rainha Monia Maior de Castela. Sua mãe herdou o condado soberano de Castela, e conquistou pela força das armas o reino de Leão, coroa da qual se tornou rei consorte pelo casamento com a irmã do rei Bermudo III de Leão, a rainha Sancha de Leão. A 20 de janeiro de 1064 parte para Santiago de Compostela, em peregrinação para pedir a intercessão de Santiago para o cerco, que iria efetuar em Coimbra, correr bem. Nesta viagem, parte com a sua esposa Sancha, os bispos de Santiago, Lugo, Mondoñedo e Dom Cisnando de Avides, conde de Coimbra, meu 31º avô, 16 vezes meu avô, este último do Porto, para além dos abades de Selanova e Guimarães e outras personagens notáveis. Depois de um cerco de 6 meses, rendidos pela fome, as tropas de Almanzor rendem-se a 25 de julho de 1064. Antes reconquistaram Lamego, Ceia, Viseu e todas as terras até Coimbra, se bem que muitos núcleos de cristãos se mantivessem sob o precário domínio árabe. Por exemplo, Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela, foi abastecido pelos monges do Mosteiro do Orvão, que portanto escapavam também ao domínio muçulmano, assim como Montemoro Velho, conquistado antes por Gonçalo Trastamirs. O governo de todas estas terras reconquistadas a sul do Douro, centrada em Coimbra, foi dado a Dom Cisnando de Avides, um moçárabe, senhor de metade das vilas de Tentugal e de Cantanhede, que herdara de seus pais, e que viria a ser genro do conde rebelde de Portugal Dom Nuno Mendes de Portugal. Com o título Alvazir ou Oazir, aparecendo também com o consul ou conde, Dom Cisnando governou de 1064 até à sua morte em 1091, pelos reis de Leão, todas as terras cristãs a sul do Douro que grosso modo correspondiam ao anterior condado de Coimbra, embora na realidade a sua situação fosse de chefe absoluto, como a do El Cid em Valência, ao ponto que ter sido ele que escolheu o bispo de Coimbra. O seu território, limitado pelo Douro, o Mondego, a vertente sul da Serra da Estrela e o rio Coa, foi no seu tempo um verdadeiro estado independente da região de Portugal e da Galiza, que mais tarde haveria de ser doado ao conde Dom Henrique da Borgonha. O condado de Coimbra foi refundado em 871, quando o conde Dom Hermenegildo Guterres reconquistou a cidade aos árabes e assim se manteve até à investida de Almanzor, que reconquistou toda esta região. O condado de Coimbra era então distinto do condado de Portugal, que a sul do Douro apenas incluía o território litoral, até à Feira. O conde Dom Henrique começou por receber o condado de Coimbra, e só depois teve o condado de Portugal. Dom Cisnando de Avides está sepultado na Sé Velha de Coimbra e fez testamento em 1087, antes da investida cristã contra os árabes, vindo a falecer muito mais tarde, a 25 de agosto de 1091. Depois desta vitória, Fernando Magno parte juntamente com Dom Cisnando para Santiago de Compostela, para agradecer o feito, tornando-se na primeira peregrinação a partir de terras portuguesas de que se tenha conhecimento por documentação histórica. Tal como fez seu pai, Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela, também dividiu o seu reino, à hora da morte. Assim, o seu primogênito, Sancho, herdou o reino principal, Castela. O resto dos seus domínios foi repartido por Afonso, Leão, Garcia, Galiza, e ainda Elvira e Urraca, a quem deixou a posse de 2 mosteiros. Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela, faleceu dia 27 de dezembro de 1065. Família e descendência. Fernando I, o Magno, era filho de Sancho Garcês III de Pamplona, e da rainha Monia Maior de Castela. Casou com Sancha, infanta herdeira de Leão, minha 29ª avó, 13 vezes minha avó, filha de Afonso V de Leão e de sua primeira esposa Dona Elvira Mendes, condessa soberana de Portugal, de quem teve. Urraca de Zamora, infanta de Leão, também conhecida por Urraca de Leão, recebeu de seu pai o cálice sagrado, conhecido como o cálice de Dona Urraca, foi freira. Sérgio II de Leão e Castela. Elvira. Afonso VI de Leão e Castela, meu 28º avô, 13 vezes meu avô, de 1047 a 1109, casou com Inês de Aquitaine, e casou depois com Constança da Borgonha, minha 29ª avó, 6 vezes minha avó. Depois casou com Berta da Borgogne, teve filhos de Zaida e Isabel de Sevilha, minha 28ª avó, 4 vezes minha avó. Casou também com Dona Ximena Muniz, minha 29ª avó, 7 vezes minha avó,
e teve filhos de senhora desconhecida, minha 30ª avó, 11 vezes minha avó. Garcia II da Galiza. Fernando I, o Magno, teve ainda um filho de mãe desconhecida. Dom Múnio Fernandes.